Seja bem-vindo a mais uma aula da unidade 3 aqui do componente matemática. Eu sou o professor Hilner e eu trouxe aqui mais um tema para você acompanhar junto comigo. Veja então o objeto de conhecimento da aula de número 43. Coeficiente angular e também linear. Acompanhe também o detalhamento, representação gráfica e o cálculo do coeficiente angular e linear da reta, conhecendo dois pontos. Então esse é o nosso tema. Venha para a nossa aula. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre coeficiente angular. Então quando a gente está estudando, analisando a reta, ela tem um comportamento, né? E esse comportamento a gente analisa também conforme a sua inclinação. Então, o que nós temos aqui na nossa imagem, né, é exatamente o que nós chamamos aí de coeficiente angular de uma reta. Aqui são vários exemplos que nós temos aqui na nossa imagem, tá bom? Então, conforme o ângulo que a reta ela gera, né, com o eixo X, ela tem então um comportamento diferente, tá bom? Conforme esse ângulo for maior ou menor, tá? E a gente faz algumas análises em cima desses coeficientes angulares, né? Então, a maneira que a gente tem para analisar esse comportamento do coeficiente angular, uma delas é o que nós temos aqui na nossa imagem, né? Exatamente aí quando a gente verifica aí no plano cartesiano, mas também nós conseguimos fazer uma análise com a parte algébrica. É por isso que a gente tem estudado tanto a sua forma, né, a sua equação geral, ou então a sua equação reduzida. É por isso que eles são importantes para a gente entender esse comportamento. Então, vamos analisar aí a fundo o nosso coeficiente angular. Acompanhe comigo. Só é possível calcular o coeficiente angular de uma reta quando dela se conhece. Então, são três pontos. Quando a gente conhece, então, os dois pontos distintos, né? A gente sabe que por dois pontos existe uma reta, né? E então, para a gente determinar o coeficiente angular, a gente precisa ou conhecer esses dois pontos, ou então o segundo ponto, que é conhecer a sua equação geral, tá? Então, se a gente tem os dois pontos, a gente consegue determinar seu coeficiente angular, ou então se a gente tem a equação geral. E existe o terceiro ponto também, que é a sua direção. Ou seja, se ela for paralela, por exemplo, né, a uma reta dada. Então, são três situações em que a gente consegue determinar aí o seu coeficiente angular, tá? Então, a gente vai se concentrar aqui na equação geral, tá? E esse é o principal ponto que nós temos aqui que nos concentrar, tá bom? Vamos ver um exemplo, como é que funciona, então, a equação... Aliás, o coeficiente angular, não é? A partir de uma equação geral da reta. Então, a gente está vendo aí no nosso primeiro exemplo, né? Uma reta e a sua equação geral. Nesse caso aí, 2x menos 7y mais 1 igual a 0, tá? Antes da gente verificar o seu coeficiente angular, não custa nada a gente lembrar como é, né, a equação geral da reta, tá? De uma maneira geral, a gente representa, então, o coeficiente, a equação geral daquela maneira, né? AX mais BY mais C igual a 0, tá? E aí a gente já automaticamente já identifica quem são os valores de A, quais são os valores de A, quais são os valores de B, né? Quais são os valores de A, B e C, no caso, né? O A é aquele que acompanha o X, o B é aquele que acompanha o Y, e o C é aquele que nós chamamos também de termo independente, tá? Então, para esse exemplo aqui, o A vai valer 2, B vai valer menos 7, e o C vai ser igual a 1, tá? Então, para a gente identificar a partir de uma equação geral, o coeficiente angular, sem precisar de plano cartesiano, sem saber, sem precisar, né, visualmente verificar qual é o coeficiente angular de uma reta, a gente pode fazer aqui
uma transformação, né? Nós vamos modificar, então, essa equação, que é chamada aí de equação geral, e nós vamos para a equação reduzida, tá? É uma outra maneira da gente representar a reta, a equação da reta, tá bom? Para a gente obter a equação reduzida, a gente tem que se concentrar nesse coeficiente aqui, ó. O coeficiente que acompanha o valor de y, tá? O y, na verdade, tá? Então, olhando para ele, a gente vai conseguir, então, obter a sua equação reduzida, tá? Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, antes da gente obter o coeficiente angular, a gente precisa, então, transformar essa equação geral para uma equação reduzida. E como é que a gente faz isso? A gente vai então, isolar o nosso coeficiente. A gente vai isolar, na verdade, a nossa incógnita y, tá? Fazendo isso, a gente vai obter a equação reduzida. Então, olha só. Vamos reescrever essa equação. Vou escrever aqui, então, 2x menos 7y mais 1 igual a 0. Isso aqui ainda é a equação geral, tá? A gente precisa obter, então, a equação reduzida. Então, eu vou olhar aqui, ó, para o valor de b, que nesse caso aqui é o menos 7, tá bom? E vou, então, dividir todos os coeficientes por esse valor b aí, tá? A gente vai, então, dividir aqui, ó, por 7. Não precisa ser negativo também, tá? Pode ser todos positivos, tá? Fazendo isso, a gente vai obter, então, 2/7 de x menos 1y, né? 7 dividido para 7 vai dar 1, né? Mais 1/7. Tudo isso igual a 0. Tá? Então, eu dividi todos os elementos, aí, todos os coeficientes por 7. Tá? E agora a gente vai levar o menos 1y para o segundo membro. Tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? A gente vai obter 2/7 de x mais 1/7 igual a 1y positivo ou somente y, né? E isso aqui é a nossa equação reduzida da reta, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de equação reduzida da reta. Professor, mas tá meio estranho, né? Tá estranho porque a gente está acostumado a ver o y na frente, né? Assim, ó. Y igual a 2/7 de x mais 1/7, né? É a mesma equação reduzida, tá? A gente só trouxe o y lá para frente, né? Então, essa equação reduzida, ela já traz para a gente o que a gente precisa. A gente precisa identificar o coeficiente angular, não é? Então, quando a gente faz essa transformação, né, da equação geral para a equação reduzida, a gente já ganha de brinde, né, a equação, aliás, o coeficiente angular da reta. E aí você deve estar se perguntando, né, mas onde é que ela está? Vou te mostrar agora, ó. De maneira geral, a gente representa assim, ó. Vou escrever aqui ao lado. Y é igual a nx mais n. De maneira geral, tá? Onde esse m é justamente o coeficiente angular, e esse n aqui é o coeficiente linear, tá? Então, olhando para a nossa equação reduzida que a gente acabou de construir aqui, ó.
Onde é que está o nosso coeficiente angular? O coeficiente angular está exatamente aqui, ó, acompanhando o x. Então, o nosso coeficiente angular, ele é igual a 2/7, tá? E essa é o que a gente precisa saber, por enquanto, sobre a equação reduzida da reta, tá? Apenas identificar qual é o valor do nosso coeficiente angular, tá bom? Então, são duas etapas. A gente vai obter, se a gente não tiver, né, a gente vai obter a equação geral, tá bom? E a partir da equação geral, a gente obtém a equação reduzida. Quando a gente finalmente obter a equação reduzida, a gente vai poder identificar quem é o coeficiente angular, tá bom? Vamos ver a nossa próxima cartela, porque a gente tem exatamente essa construção. Olha só. Esse exemplo 2 é exatamente a continuidade do exemplo 1, tá? A equação reduzida, que é y igual a 2/7 de x mais 1x, 1 sobre 7, desculpa, ele já traz para a gente aqui o coeficiente angular. Por que o coeficiente angular é igual a 2/7? Porque ele é justamente quem está acompanhando o x quando a gente está olhando para a equação reduzida da reta. Tá bom? Então, vou escrever aqui um exemplo aleatório, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, 1/9 de x mais 3. Aí a pergunta é, qual é o valor do coeficiente angular dessa reta? Pergunta. Você vai aqui olhar para a equação reduzida, ver quem é que está acompanhando o x, e aí você vai identificá-lo, né? Ah, já estou vendo o coeficiente angular. Ele é igual a 1/9. Pronto, você finalizou a questão. É só olhar quem é que está acompanhando o x, você já está identificando quem é o coeficiente angular, tá bom? Se uma questão perguntar sobre o coeficiente linear, aí o coeficiente linear será o 3, tá? Porque a equação reduzida da reta tem essa vantagem. Ele diz para a gente quem é o coeficiente angular e também diz quem é o coeficiente linear, tá bom? Então, sem precisar colocar aí a nossa reta no plano cartesiano, sem verificar aí qual é o ângulo, né, que ele faz ali com o eixo x, você também consegue identificar aí o coeficiente angular da reta apenas olhando lá os seus coeficientes, tá bom? Vamos ver mais um exemplo ainda, trabalhando aí o coeficiente angular. Veja comigo aí esse próximo exemplo, olha só. O exemplo 3. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, que tem aí coordenadas 0 e 3, e B com coordenadas 3 e 0, tá? Nesse caso aí, a gente está diante de um daqueles três critérios, né, que nós apresentamos lá no início, né? Vamos voltar aqui para a gente relembrar, ó. É justamente o primeiro, né? A gente verificou aqui essa situação, né, da equação geral, tá? A partir da equação geral, a gente obtém a equação reduzida e a gente identifica o coeficiente angular e também o linear. E agora, nesse exemplo 3, a gente está trabalhando esse primeiro, ó, onde a gente tem aí dois pontos distintos, exatamente essa situação aí, tá? Então, voltando aqui para o exemplo 3, como é que a gente faz, então, como é que a gente obtém, então, o coeficiente angular? Então, para esse caso aí, como a gente não tem a equação geral da reta, então, a partir dela, a gente vai obter a sua equação geral, então vai ser o primeiro passo, tá bom? A partir desses dois pontos, nós vamos obter a sua equação geral, tá?
Depois que nós obtermos aí a equação geral, aí sim nós vamos fazer a equação reduzida, tá? E aí na equação reduzida a gente vai identificar quem é o coeficiente angular, tá bom? Nós temos aqui alguns processos, tá bom? Existe mais de uma maneira para você obter a equação geral. Eu vou mostrar de um jeito, tá bom? Uma das maneiras, né, que você também pode aplicar aqui para conseguir esse coeficiente angular, tá bom? Que é o calcular esses dois pontos, né, através de uma matriz. Na verdade, o cálculo do determinante vai trazer para a gente o termo geral, a equação geral dessa reta. Então vamos ver como é que se constrói, a partir desses dois pontos, a equação geral. Acompanhe comigo. Então, olha só. Uma das maneiras, né? Nós temos aqui, como todo ponto, nós temos aqui um valor de x, outro de y, né? No ponto B, nós temos aqui um valor de x e outro de y. Então é assim que nós vamos construir nosso determinante, ó. Nós vamos começar então com x, y e 1. O terceiro elemento aqui vai ser 1. Depois nós vamos ter os valores de A, que é 0, 3 e 1. Tá? O último aí vai ser sempre 1. E o ponto B, que é 3, 0 e 1. Tá? Então a gente vai calcular esse determinante. Você pode utilizar aí qualquer uma das técnicas, tá bom? Para obter aí o determinante, tá? Eu vou aplicar aqui aquela que é a mais comum, não é? Vamos aqui calcular então o nosso determinante. Vamos repetir aqui a primeira e a segunda coluna e calcular o determinante, tá bom? Esse determinante aqui, ele tem que ser igual a 0, tá? Sendo isso, nós vamos calcular dessa forma aqui, ó, nesse sentido agora, ó. A multiplicação vai ser então x vezes 3 vezes 1, isso vai dar 3x. Depois aqui, ó, y1 e 3, né, o produto dos 3, então vai dar mais 3y. E aqui, ó, 1 vezes 0 vezes 0, isso vai dar 0, não é? Menos, vou abrir aqui o colchete porque nós temos que fazer no outro sentido também, não é? 3 vezes 3 vezes 1, isso vai dar 9. 0 vezes 1 vezes x, isso aqui vai dar 0. 1 vezes 0 vezes y, nesse sentido, isso vai dar 0. Então tudo isso tem que ser igual a 0 também, tá? Vamos subir aqui para a gente continuar na linha de baixo, olha só. Então nós vamos ter aqui 3x mais 3y menos 9 igual a 0, não é isso? 3x mais 3y menos 9 igual a 0. Como todos os coeficientes são múltiplos de 3, ainda dá para fazer uma redução aqui, né? Vamos dividir tudo isso por 3. Dividindo tudo isso por 3, nós vamos ter x mais y menos 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3 igual a 0, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é a equação geral da reta, tá bom? É a equação geral da reta que passa por aqueles dois pontos lá, 0, 3 e 3 e 0, né? Os pontos A e B, tá bom? Só que esse ainda não é o objetivo do exercício, né? A gente só está no primeiro passo ainda, que é obter a equação geral. Ainda falta o segundo passo, que é obter a equação reduzida. Então vamos lá, ainda não acabou a nossa atividade ainda. Vamos atrás agora da equação reduzida. Para obter a equação reduzida, basta isolar o valor de y, né? Então vamos deixar o y aí no segundo membro, tá? E todos os outros elementos a gente leva para o segundo membro, tá? Então nós vamos ter aí x,
que é positivo, então do outro lado ele vai estar negativo. E o menos 3, quando passa para o outro lado, ele vai positivo. Ó. Então tá aqui, ó. Obtemos a equação reduzida da reta. Lembrando que aqui o coeficiente é menos 1. E é exatamente o que a gente precisa, né? Porque o m, que é o coeficiente angular, é justamente quem está acompanhando o x, ou seja, o nosso valor de m é menos 1, tá? Então esse é o valor do coeficiente angular, menos 1. Essa, então, é a resposta do nosso exercício, tá? Então, quando a gente tem 2 pontos dados, a gente consegue também determinar o seu coeficiente angular. Tá? A gente obteve aqui o coeficiente angular. Só que deu um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente tem aí o cálculo do determinante, montamos aqui a matriz, né? Calculamos o seu determinante. Isso é um tema que é visto aí em séries anteriores, né? Através do cálculo do determinante, obtemos a equação geral da reta, está aqui, né? Todos os passos para a gente obter a equação geral da reta. Depois que a gente consegue a equação geral, a gente vai para a equação reduzida, tá? E aí da equação reduzida, essa aqui é a equação reduzida. Reduzida, né? A equação reduzida. E aí é só identificar lá o m, né? Que é quem acompanha o x. A gente obtém, então, o coeficiente angular, tá? Beleza, então precisava mostrar para vocês como é que se obtém então o coeficiente angular e de quebra também o linear, né? Ele também nos fornece o coeficiente linear a partir de 2 pontos, tá? Dá um pouco mais de trabalho. Existe uma outra maneira também de você identificar, de você construir, né, a equação geral da reta, tá bom? Não é só esse caminho, né? Não é só através do determinante, existe uma outra maneira, tá bom? Mas se você tiver mais facilidade, tá bom, de calcular com o uso do determinante, você pode utilizar perfeitamente, tá bom? Bora ver mais um exemplo aqui do coeficiente angular? Vamos para mais um exemplo, vamos para o exemplo 4, tá bom? O foco principal aqui da aula é justamente obter o coeficiente angular através da equação geral, tá? Então vamos praticar mais uma vez, ó. A nossa equação geral está aí na tela, né? 5x mais 3y mais 13 igual a 0, tá? Você já sabe o que nós temos que fazer, né? A gente precisa, então, obter a equação reduzida, tá bom? E aí depois a gente identifica aí o valor do coeficiente, tá bom? No primeiro exemplo, eu mostrei para vocês, né, observar aqui quem é que está acompanhando o y, né? E aí você pode dividir todo mundo por esse valor, que nesse caso aí seria o 3. Então eu posso aqui dividir todos os elementos aqui por 3, né? Quando a gente fizer então todos os cálculos, a gente vai obter aí a equação reduzida, né? Ou se você não tiver muita vontade, né, não tiver muito afim de fazer isso, existe uma outra maneira que você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Que é isolar o y já como primeira etapa, tá? Então vamos repetir aqui a nossa equação, ó. 5x mais 3y mais 13 igual a 0, tá? Então vamos lá, vou deixar o 3x do primeiro membro e os outros eu vou levar lá para o segundo membro, o 5x e o 13, tá? Todos eles vão lá para o outro lado. Óbvio, né, que vão trocar os seus sinais. Então vai ficar assim, ó. 3y igual a menos 5x menos 13, né? Quando eu levo eles para o outro membro, eles têm que trocar os sinais, não é isso? Então, aí, como a gente já levou todos eles para o segundo membro, a gente vai agora dividir todos eles por 3, tá? Que é o quê? Que nada mais é
do que levar esse 3 que está multiplicando o y, ó, para o segundo membro. A gente sabe que quando ele vai para o segundo membro, ele vai dividindo. Então vai ficar assim, ó, y igual a menos 5x menos 13, tudo isso dividido por 3, não é? Posso escrever dessa forma, mas também posso escrever assim, ó, menos 5x sobre 3, e também, né, menos 13 sobre 3, já que a gente sabe que o y vai, o valor que está acompanhando o y vai para o denominador, tá? E aí, a gente chegou no mesmo resultado, né? Nós conseguimos aqui a equação reduzida, ó. Essa aqui é a equação reduzida. E aí eu te pergunto, quem vai ser o valor de m? Quem é o coeficiente angular, no caso aí dessa equação da reta? É justamente quem está acompanhando o x, ou seja, menos 5/3, tá? Esse é o valor, então, do coeficiente angular, ok? Tá aí, então. Chegamos a mais um coeficiente angular a partir aí da equação geral da reta. Tá certo? Muito bem, então a gente vai aproveitar os nossos minutos finais aí para a gente retomar aqui, né, fazer uma pequena revisão, para a gente verificar mais uma vez, né, quais são os procedimentos para a gente obter aí o coeficiente angular. Vamos lá então, relembrar aí, ó, que a gente tem esses 3 pontos, né, para a gente determinar o coeficiente angular. Os 2 pontos distintos, a equação geral, que é o principal foco aqui da nossa aula, tá? E também tem aí a direção, né? Então, quando a gente conhece aí a reta paralela, quando ela é uma reta paralela a uma reta dada, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente viu então uma equação geral da reta, né? E nós fizemos aqui o procedimento para a gente obter a equação reduzida, tá bom? Você pode aí, já de cara, isolar a nossa incógnita y, tá? Ou então você já observa ali quem é que está acompanhando o y e já divide todo mundo por ele, tá bom? Você pode fazer dessas duas maneiras, tá bom? O fato é que o resultado disso, que é justamente o nosso exemplo 2, né? O resultado disso já é a equação reduzida, que traz para a gente o coeficiente angular e de quebra também o linear, né? Então, como a gente está nos concentrando aqui no coeficiente angular, é só observar quem é que está acompanhando o x, ele vai ser o valor de m, ele é o coeficiente angular, beleza? No exemplo 3, a gente calculou também a partir de 2 pontos, né? O ponto A, no caso, aí 0,3 e o ponto B, 3 e 0. E fizemos todo aquele procedimento, né? Calculamos lá, montamos, né, a matriz, calculamos o determinante, é uma das maneiras da gente obter, tá bom? Não é a única. Para quem tem facilidade, né, só calcular o determinante, a gente ganhou, então, o coeficiente, aliás, a equação geral da reta, e aí, a partir da equação geral da reta, a gente faz o que a gente aprendeu hoje, né? A gente vai, então, obter a equação reduzida e, a partir da equação reduzida, a gente identifica o coeficiente angular. E no nosso exemplo 4, a gente calculou mais uma vez o coeficiente angular a partir de uma equação geral da reta, tá? Então, nesse caso aí, a gente já mudou, né? Mudou o formato da nossa equação, partimos aí da equação geral, chegamos na equação reduzida. E aí na reduzida a gente verificou então qual é o coeficiente angular, tá bom? Então, essa foi aí a nossa principal missão aqui na nossa aula, tá bom? Fazer então essa transformação, tá bom, da equação geral para a equação reduzida, tá? E já ali identificar quem são os coeficientes. Tanto o coeficiente angular, como também o coeficiente linear, tá bom? Nós temos ali o m e o n, tá bom? Podemos, a partir da equação reduzida, identificar os dois, tá bom? Facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Então chegamos ao final da nossa aula. Agradeço demais a sua atenção.